A verdade sobre se realmente fomos à Lua. 29 dados sobre teorias conspiratórias e curiosidades da Apollo 11. Sugerem que foi um filme de Kubrick, ou porque algumas pessoas pensam que é falso o primeiro voo do homem à Lua. Este evento foi um dos mais significativos da história da humanidade, e após uma proeza de tal magnitude, na qual tantas coisas poderiam dar errado, não devemos criticar em excesso aqueles que não acreditam ou ainda não acreditam. Ainda há muitas pessoas que pensam que as imagens que o mundo viu em 1969, com Neil Armstrong pulando na superfície da Lua, foram geradas por computador ou por outro meio para perpetrar a maior fraude tecnológica da história. Isso ocorre porque os negacionistas do pouso lunar argumentam que dessa forma os Estados Unidos convenceram o mundo que era a principal potência científica global, quando na realidade estavam perdendo a corrida espacial para a União Soviética. Surgiu até teorias de que o cineasta Stanley Kubrick, após concluir sua obra-prima 2001, Uma Odisseia no Espaço, emprestou seu talento para o engano americano. Como foi a corrida eletrizante para levar o primeiro homem à Lua? Como surgiram as teorias conspiratórias que afirmam que foi uma fraude? Como explicar o engano? Vamos responder todas essas perguntas e muito mais neste vídeo. Mas antes de mergulhar nesse assunto, não se esqueça de dar um like no vídeo, se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para se manter atualizado com nossos conteúdos. Número 1. A União Soviética lançou o Sputnik 1. Na década de 1950, os Estados Unidos e a União Soviética, temporariamente aliados durante a Segunda Guerra Mundial, estiveram envolvidos na Guerra Fria como líderes dos dois grandes blocos políticos da época, o capitalista e o socialista. Essa rivalidade se manifestava em todos os cenários: políticos, econômicos, científicos, tecnológicos, esportivos e artísticos. Em 4 de outubro de 1957, a União Soviética surpreendeu o mundo e os Estados Unidos em meio a uma profunda paranoia ao colocar em órbita o Sputnik 1, o primeiro satélite artificial da história. Os soviéticos demonstraram sua capacidade de colocar objetos no espaço e talvez estivessem em condições de disparar a partir dali uma arma de destruição em massa em qualquer lugar do mundo. Número 2. O russo Yuri Gagarin foi a primeira pessoa em orbitar a Terra. O lançamento do Sputnik 1 acelerou a corrida espacial entre os dois rivais para ver qual dos dois se tornaria o primeiro a enviar naves tripuladas ao espaço e, eventualmente, chegar à Lua, o corpo celeste mais próximo. O presidente dos Estados Unidos, Dwight Eisenhower, criou a NASA em 29 de julho de 1958, 8 meses depois que os soviéticos subiram a aposta ao colocar em órbita o Sputnik 2, o primeiro satélite artificial com um ser vivo a bordo, a cadela Laika. Os desafios para os Estados Unidos continuaram quando, em 12 de abril de 1961, o cosmonauta russo Yuri Gagarin se tornou o primeiro humano a ir ao espaço e orbitar a Terra. Gagarin orbitou a Terra por 108 minutos e retornou em segurança, tornando-se uma celebridade internacional e ganhando o mais alto reconhecimento de seu país, o título de Herói da União Soviética. Número 3. O discurso do presidente JFK sobre a Lua. Os Estados Unidos conseguiram alterar um pouco sua imagem quando, em 5 de maio de 1961, quase um mês após o voo histórico de Gagarin, o astronauta Alan Shepard realizou um voo suborbital de 15 minutos. Após ser recuperado no Atlântico, Shepard recebeu uma ligação de John Kennedy, que havia assumido a presidência dos Estados Unidos há menos de 4 meses. Foi Kennedy quem deu o impulso definitivo ao programa espacial americano quando, em 12 de setembro de 1962, falando para uma multidão de 35 mil pessoas no campus da Universidade de Rice, declarou que
Antes do final da década de 1960, os Estados Unidos levaria um homem à Lua. Número 4. A russa Valentina Tereshkova foi a primeira mulher no espaço. Em seu discurso histórico, Kennedy disse: "Escolhemos ir à Lua nesta década e fazer as outras coisas, não porque sejam simples, mas porque são difíceis." No entanto, a União Soviética continuou superando os Estados Unidos na corrida espacial quando, em 16 de junho de 1963, a cosmonauta russa Valentina Tereshkova se tornou a primeira mulher a ir para o espaço. Dessa vez, o líder soviético Nikita não conseguiu resistir à vontade de zombar de seu rival na Casa Branca e de outros líderes ocidentais adversários. Ele afirmou que, enquanto as mulheres americanas e britânicas estavam interessadas nos últimos sucessos dos músicos decadentes como Beatles e Elvis Presley, as soviéticas eram heroínas da Revolução Tecnológica Socialista. Número 5. O Apollo 1 terminou em tragédia. O discurso de Kennedy revigorou o programa Apollo, anunciado em 1960 com o objetivo de realizar voos tripulados à Lua para encontrar uma área adequada para um possível pouso de astronautas. No entanto, o primeiro voo tripulado da série, o Apollo 1, só pôde ser programado para 1967, 3 anos e 3 meses após o assassinato de Kennedy, e também ocorreu em tragédia. Em 21 de fevereiro, um incêndio eclodiu na cabine durante um teste, resultando na morte dos 3 astronautas da missão, Edward White II, Gus Grissom e Roger Chaffee. Após a tragédia do Apollo 1 e várias missões não tripuladas, o Apollo 7 foi a segunda missão concebida com seres humanos a bordo. Número 6. Os astronautas do Apollo 8 foram os primeiros a ver o globo terrestre. O Apollo 7 foi lançado em 11 de outubro de 1968, transportando os astronautas Walter Schirra, Don Eisler e Walter Cunningham. Durante a missão, eles realizaram 163 órbitas ao redor do planeta, verificando o funcionamento da cápsula espacial, do módulo de serviço e do sistema de comunicações. Uma transmissão ao vivo das manobras foi feita durante a missão, sendo a primeira vez que milhões de pessoas na Terra puderam assistir. O Apollo 8 alcançou vários marcos em dezembro de 1968, com sua tripulação composta por Frank Borman, o comandante da missão, James Lovells, piloto do módulo de comando, William Anders, o piloto do módulo lunar. Eles foram as primeiras pessoas a deixar a órbita terrestre baixa, as primeiras a visualizar a esfera terrestre completa e as primeiras a observar o lado escuro da Lua. Número 7. O Apollo 9 realizou o primeiro acoplamento espacial de 2 espaçonaves tripuladas. A missão Apollo 9 foi tripulada por James McDavis, Russell Schirkard e David Scott, que, em março de 1969, passaram 10 dias em órbita terrestre baixa. Durante este período, eles testaram aspectos críticos do programa, como o suporte de vida da mochila, os sistemas de navegação, os motores do módulo lunar e as manobras de atraque. A tripulação realizou o primeiro e o segundo acoplamento de 2 naves tripuladas, 2 meses antes dos soviéticos, que realizaram uma transferência de tripulação entre as naves Soyuz 4 e Soyuz 5. O sucesso da missão Apollo 9 permitiu verificar que o módulo lunar estava pronto para realizar um pouso na Lua. Número 8. O módulo lunar Snoopy da missão Apollo 10 acabou vagando pelo espaço. Os astronautas Thomas Stanford, John Young e Eugene Cernan provavelmente ficaram um tanto decepcionados ao serem designados para a missão Apollo 10, pois isso os excluía do voo que todos desejavam, o Apollo 11, que tentaria chegar à Lua pela primeira vez. Em maio de 1969, Stanford e Cernan saíram do módulo de comando e serviço e assumiram o controle do módulo lunar, apelidado de Snoopy.
posicionando-o em órbita lunar elíptica, chegando a estar a 22 km da superfície do satélite. Eles tiraram inúmeras fotografias para escolher o local de pouso da missão seguinte. Houve certa tensão durante a segunda e a última órbita lunar, quando Stanford, o piloto do módulo lunar, perdeu o controle da nave, mas logo se recuperou. Pouco depois, aliviados, eles retornaram ao módulo lunar Charlie Brown e abandonaram o Snoopy como um pedaço de lixo espacial. Essa cena foi preparada para um dos eventos mais significativos da história da humanidade. Número 9. O foguete Saturno V consumiu 15 toneladas de combustível por segundo. Os 3 astronautas escolhidos para a tarefa transcendental foram Neil Armstrong, com 38 anos e comandante da missão, Michael Collins, com 38 anos e piloto do módulo de comando, e Edwin Buzz Aldrin, com 39 anos e piloto do módulo lunar. Todos eles eram experientes e encontravam-se em plena forma física e controle mental. Como comandante, Armstrong teve o privilégio de dar nomes às suas naves, chamando o módulo de comando de Columbia e o módulo lunar de Águia. O Apollo 11 decolou em 16 de julho de 1969, impulsionados pelo Saturno V, um foguete de 3 estágios que se desprendia à medida que seu combustível estava esgotado. Seus motores consumiram 15 toneladas de combustível por segundo para gerar o impulso necessário para vencer a gravidade da Terra. Número 10. O Apollo 11 partiu em direção à Lua a uma velocidade de 45 mil milhas por hora, 50 vezes mais rápido que um avião comercial. Foguetes como o Saturno V, que eram totalmente descartados a cada missão, foram substituídos por veículos recuperáveis por Elon Musk e SpaceX. Após o lançamento em Cabo Canaveral, Flórida, o controle da missão foi transferido para o Centro Espacial de Houston. A Apollo 11 entrou em órbita ainda com o terceiro estágio do Saturno V. Durante as chamadas órbitas de estacionamento, os astronautas realizaram os detalhes e, após completar a segunda órbita ao redor da Terra, Houston planejou a partida em direção à Lua. O terceiro estágio do Saturno V queimou as últimas 60 toneladas de combustível que lhe restavam para transportar o Apollo 11 a 45 mil milhas por hora em sua jornada de 380 mil milhas em direção à Lua. Número 11. Collins enviou seus companheiros à superfície lunar. A Apollo 11 fez uma viagem sem problemas até as proximidades da Lua, onde outro momento crítico os aguardava: a inserção na órbita lunar. A nave começou em uma órbita elíptica que os astronautas ajustaram para uma órbita circular antes de informar a Houston que a Apollo 11 estava orbitando o satélite. Armstrong e Aldrin vieram do módulo de comando para o módulo lunar e, após dar 13 voltas na Lua, Collins acionou o mecanismo de separar a Águia. Collins partiu o Columbia para que seus 2 companheiros pudessem fazer as manobras finais que os levariam à superfície lunar. Nunca antes um homem havia estado tão sozinho a uma distância tão grande. Número 12. Armstrong pousou manualmente. O módulo lunar posicionou-se verticalmente no local planejado para o pouso no Mar da Tranquilidade. Houston tentou uma manobra crítica de acionar o motor do Eagle pela segunda vez quando o local de chegada estava a menos de 20 km a oeste. No entanto, o módulo lunar adquiriu uma velocidade maior do que a prevista e ultrapassou o ponto de pouso previsto. Todas essas operações foram realizadas automaticamente sob o controle do computador da nave. Armstrong colocou o Eagle em modo semiautomático e começou a guiá-lo manualmente com os dados do computador e do radar que Aldrin fornecia. Os últimos metros do percurso do módulo lunar foram em uma descida suave, fornecida pela menor gravidade da Lua. As patas do Eagle tocaram o solo e o controle da missão pôde ouvir a tão esperada mensagem: Houston,
Aqui é a base Tranquilidade. A águia pousou. Era 5h17 da tarde do dia 20 de julho de 1969. Número 13. Em alguns lugares, a primeira caminhada lunar foi em 20 de julho e em outros no dia 21. Mais tarde, soube-se que eles tinham pousado a apenas 38 metros de distância de uma cratera, com 24 metros de largura e outros vários de profundidade. 6 horas e meia depois do pouso na Lua, os astronautas estavam prontos para sair. O primeiro a descer pela escada foi Armstrong. Enquanto descia, ativou o sistema de televisão que transmitiu as imagens desse momento histórico para o mundo inteiro. Em Houston, era 20 de julho de 1969, às 22h56, quando Neil Armstrong colocou o pé na Lua e pronunciou a famosa frase que todos ouvimos: "Este é um pequeno passo para o homem, mas um salto grande para a humanidade." Número 14. Armstrong e Aldrin atenderam uma ligação do presidente Nixon na Lua. O devoto presbiteriano Buzz Aldrin obteve permissão de sua igreja para realizar uma eucaristia de ação de graças na Lua e levou consigo um kit com uma hóstia e um pouco de vinho. Aldrin desceu e Armstrong comentou sobre a vista magnífica do lado de fora. Ao que Aldrin respondeu: "Magnífica desolação." Eles defraudaram uma bandeira dos Estados Unidos, a qual teve dificuldades para colocar no solo lunar, e recebeu uma ligação do presidente Richard Nixon. Ele disse: "Olá, Neil e Buzz. Estou falando com vocês por telefone do Salão Oval da Casa Branca, e tenho certeza de que esta é a chamada telefônica mais importante já realizada. O que vocês fizeram nos enche de orgulho e rezamos para que vocês voltem com segurança à Terra." Número 15. Como foi o dia em que chegou à Lua? As atividades fora do módulo lunar duraram mais de 2 horas. Eles instalaram aparelhos de medição, coletaram 22 quilos de rochas lunares, colocaram um disco com mensagens e saudações em vários idiomas e deixaram as insígnias da NASA de seus colegas que morreram na Apollo 1. Além disso, deixaram medalhas enviadas pelas famílias dos cosmonautas russos Vladimir Komarov e Yuri Gagarin, que haviam falecido respectivamente 2 e 1 ano antes. Junto com a bandeira dos Estados Unidos, deixaram uma placa com a seguinte mensagem: "Aqui chegaram à Lua homens do planeta Terra. Julho de 1969 d.C. Viemos em paz em nome de toda a humanidade." Enquanto eles davam voltas na Lua, na nave Columbia, esperando por seus companheiros, Collins, em 2 ocasiões, ouviu ondas soviéticas vindas da nave Luna 15. Número 16. Armstrong e Aldrin foram as primeiras pessoas a dormir na Lua. Após retornar ao módulo lunar, Armstrong e Aldrin dormiram por 4 horas e 20 minutos. Apesar de terem a importante tarefa de encontrar o módulo de comando e serviço para o encontro perigoso. O módulo de ascensão foi reunido com o Columbia. Os ganchos de vedação funcionaram e ambas as naves se uniram perfeitamente. O módulo de ascensão foi abandonado e os 3 astronautas, novamente juntos, iniciaram a viagem de retorno à Terra. Eles pousaram no Oceano Pacífico em 24 de julho de 1969, às 18h50, a menos de 4 milhas do ponto originalmente calculado, sendo recuperados pelo porta-aviões USS Hornet. Número 17. Pelo menos 6% dos americanos acreditam que as viagens à Lua foram uma fraude. Após a chegada do homem à Lua, muitas pessoas foram da perplexidade à incredulidade, aderindo à teoria de negação da veracidade do pouso lunar. No entanto, existem evidências sólidas que comprovam as caminhadas lunares, como imagens tiradas muitos anos depois das pegadas dos astronautas e 5 das 6 bandeiras deixadas. Diversas pesquisas indicam que entre 6 e 20% dos americanos acreditam que as viagens à Lua foram forjadas.
Aqueles que negam a veracidade da chegada do homem à Lua atribuem o engano a três principais causas: ganhar a corrida espacial, garantir o financiamento da NASA e distrair a opinião pública do fracasso no Vietnã. Número 18. O programa Apollo custou 170 bilhões de dólares. Os defensores da teoria de que o pouso na Lua foi uma farsa para vencer a corrida espacial da Guerra Fria destacam o reconhecimento mundial conquistado pelos Estados Unidos a um custo muito menor do que o de um programa real para atingir o objetivo. De fato, de acordo com a NASA, o programa Apollo custou 25,4 bilhões de dólares, o equivalente a 170 bilhões de dólares em 2023. O principal refutador dessa teoria é o astrônomo Phil Plait, que em seu livro de 2002, Má Astronomia, apontou que os soviéticos nem sequer pensaram em defender essa ideia, sendo os maiores beneficiados. Ele destacou que a Grande Enciclopédia Soviética e os outros documentos dos soviéticos tratam o programa espacial americano como algo real. Número 19. A NASA sofreu uma grande humilhação com a perda do Apollo 1. Outros teóricos da conspiração lunar argumentam que a NASA simulou as missões para evitar a humilhação diante da União Soviética e garantir a injeção contínua de dinheiro no programa Apollo. No entanto, muitas das operações do programa Apollo foram visíveis ao público e envolveram milhares de pessoas, tornando impossível simular tal farsa. Além disso, os céticos dessa teoria apontam que a NASA, de fato, sofreu uma grande humilhação com a perda do Apollo 1 e seus 3 tripulantes devido à pressa no programa. Número 20. As viagens à Lua terminaram porque já não fazia sentido em termos de custo-benefício. A rede de amigos patriotas americanos afirmou em 2009 que as alunizagens distraíram o público americano no desastre do Vietnã, e o programa Apollo encerrou quase que ao mesmo tempo que a guerra. No entanto, há evidências que as viagens à Lua terminaram porque já haviam realizado seus objetivos iniciais e não eram mais viáveis a um custo tão alto. Após o ciclo Apollo, os Estados Unidos redirecionaram suas prioridades para uma estação espacial permanente e o programa de ônibus espacial, com Marte em mente a longo prazo. Número 21. Joe Rogan pensou que era falso. Em uma entrevista há uma década, o comediante Joe Rogan enumerou as razões pelas quais acreditava que o pouso na Lua era uma farsa. Ele afirmou que as imagens obtidas foram geradas por computador, assim como vários filmes populares, como King Kong. Além disso, utilizando algumas razões de astronomia, mencionou: até agora houve apenas 7 viagens. É preciso lidar com os ciclos solares. Aqui está o ápice de um ciclo solar de 20 anos, entre 1969 e 1972. Qualquer pessoa em uma dessas pequenas naves blindadas de alumínio teria morrido instantaneamente durante qualquer erupção solar. No entanto, ele mudou de opinião desde então. Número 22. Segundo uma teoria, a filmagem foi feita pelo cineasta Stanley Kubrick. Outra teoria da conspiração sugere que o pouso na Lua foi encenado pelo cineasta Stanley Kubrick após o sucesso de seu clássico cinematográfico 2001, Uma Odisseia no Espaço, lançado 15 meses antes da missão Apollo 11. Este filme se passa parcialmente na Lua e apresenta efeitos especiais avançados para a época. Afirma-se que quando o filme estava em pós-produção no início de 1968, a NASA abordou secretamente Kubrick para dirigir os 3 primeiros pousos na Lua. Segundo essa versão, o lançamento e o retorno da Apollo 11 foram reais, mas a nave nunca foi à Lua, permanecendo nas órbitas da Terra, enquanto os espaços vazios eram preenchidos com os efeitos especiais de Kubrick. Número 23. O filme de Kubrick mostra cenas muito diferentes das da NASA. A teoria da conspiração de Kubrick ignora muitos detalhes. As imagens da Lua feitas pelo cineasta são muito diferentes das mostradas pela NASA.
O movimento dos personagens no filme na Lua também é muito diferente dos astronautas do programa Apollo. Várias cenas do filme não representam um ambiente com a gravidade lunar, como a poeira que se eleva quando a nave de Kubrick pousa, algo que não aconteceria no vácuo lunar. Número 24. O falso documentário francês O Lado Obscuro da Lua também contribuiu para a teoria de Kubrick. A produção francesa O Lado Obscuro da Lua, fictícia mas representada como um documentário, provavelmente alimentou a versão da participação de Kubrick no engano. Este falso documentário paródia as teorias da conspiração com entrevistas falsas, supostos assassinatos dos colaboradores do cineasta pela CIA e uma variedade de erros evidentes, tudo com o único propósito de enganar o espectador. No entanto, alguns defensores da teoria da conspiração ainda interpretam o lado obscuro da Lua literalmente. O documentário foi exibido nos Estados Unidos com o título Operação Lua. Número 25. Segundo a Usenet, Kubrick foi chantageado pelo governo dos Estados Unidos. Um artigo intitulado Stanley Kubrick e o Engano da Lua, publicado em 1995, alega que o cineasta teria sido coagido a participar na conspiração lunar, afirmando: a NASA teria aproveitado sua posição ao ameaçar revelar publicamente a forte participação do irmão mais novo de Kubrick, Raul, no Partido Comunista dos Estados Unidos. Isso teria sido uma vergonha intolerável para o Sr. Kubrick, especialmente desde o lançamento de Doutor Fantástico. No entanto, Kubrick não tinha um irmão chamado Raul, e o artigo era pura ficção. Número 26. Uma versão sugere que Kubrick teria, de forma sutil, reconhecido o equívoco em seu filme O Iluminado. Em julho de 2009, o diretor de cinema Jay Weiner publicou em seu site Segredos do Iluminado, afirmando que o filme de Kubrick era uma confissão sutil de sua participação no engano da NASA. Essa tese foi posteriormente refutada em um artigo online. Em dezembro de 2015, foi publicado um vídeo em que Kubrick aparece em uma entrevista, pouco antes de morrer em 1999, afirmando que os pousos da Apollo foram falsos. No entanto, uma investigação envolveu a falsidade desse vídeo. Número 27. Os conspiracionistas estranharam a ausência de estrelas. Não há estrelas nas fotos da NASA, e os astronautas da Apollo 11 afirmaram após a missão que não se lembrava de ter visto nenhuma durante uma atividade extravehicular. Teóricos da conspiração argumentam que isso era outra prova de falsidade das missões Apollo, alegando que a NASA evitava incluir estrelas nas fotos para não dar a chance de um observador atento de perceber que as imagens foram tiradas na Terra. Número 28. Uma garrafa de Coca-Cola na Lua. Surgiram relatos em um meio de comunicação sobre uma suposta mulher de Perth, Austrália, de nome Uma Ronald, alegando que viu uma garrafa de Coca-Cola rolar para a parte inferior de sua tela enquanto assistia à caminhada lunar. No entanto, uma investigação posterior revelou que apenas um veículo de comunicação repercutiu essa declaração. E a mulher cometeu um erro grosseiro ao dizer que estava acordada tarde da noite observando a atividade extraveicular na Lua, quando, na verdade, era meio-dia na Austrália naquele momento. Número 29. Por que os Estados Unidos querem voltar à Lua? Os Estados Unidos atualmente têm o programa Artemis em andamento para retornar à Lua em 2024. Para fundamentar o retorno ao satélite mais de meio século após o último pouso, a NASA afirmou que havia questões pendentes na Lua e não queria que China, Japão, Índia ou outra nação os ultrapassassem. No entanto, não há entusiasmo para retornar à Lua nos Estados Unidos como havia na década de 1960. 54 anos após o homem chegar à Lua, a história espacial continua emocionante e ainda é tão incrível que muitas pessoas ainda não acreditam nela. Esperamos que esse vídeo tenha sido útil para você. Caso tenha algo a acrescentar, por favor, compartilhe conosco na seção de comentários. Se gostou do conteúdo, deixe um like no vídeo e compartilhe o link com seus familiares e melhores amigos. Se é a primeira vez que nos visita em nosso canal, não se esqueça de se inscrever.
Muito obrigado pelo seu acesso, até o próximo vídeo e lembre-se, recordar o passado permite compreender o presente e assim moldar o futuro.